Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E daí, como é que vocês estão? Vocês estão se cuidando? Eu espero que sim. Hoje, a nossa aula, ela vai ser sobre a constituição do tecido nervoso. Lembram que no vídeo que a professora Dayana deixou para vocês darem uma olhadinha, para vocês verem, a gente falou sobre o sistema nervoso? Então, hoje nós vamos falar só mais um pouquinho sobre ele, para fixar na cabecinha de vocês o que ele realmente é. Então, vamos lá. O sistema nervoso ele é formado por um tecido chamado tecido nervoso, e ele é constituído por neurônios e outros tipos celulares, que são células especializadas na transmissão de impulsos químicos que se comunicam entre si. Essas células, nós chamamos elas de neurotransmissores, que são responsáveis por mandar a mensagem de um neurônio para o outro, tá? Então, aqui nós temos os dendritos, o corpo do axônio, o axônio, a bainha de mielina. Lembra que a professora Dayana falou que ela é meio ovalzinha por dentro e ela que faz com que todas essas mensagens passem por ela e tudo mais. Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. A parte do sistema nervoso central, ela é formada pelo encéfalo, que está dentro da caixa craniana, que é toda essa partezinha aqui, e também está dividido em regiões como o que o cérebro é responsável por a audição, a visão, o tato, o paladar, a escrita e tudo mais. Lembram lá na aula passada que a gente falou sobre o sistema muscular? O que era? A gente não tinha... O cérebro da gente recebia uma mensagem e essa mensagem ela era codificada e aí nós conseguimos movimentar cada músculo. Mas também ele é muito importante em todas as outras funções, por exemplo, visão, audição, tato, paladar, fala, escrita, e ele é o ato consciente e inconsciente da memória, ou seja, o raciocínio, a inteligência, a imaginação. Então, tudo isso o nosso amiguinho cérebro faz. E ele está dividido em diencéfalo, tronco do encéfalo, glândula hipófise, medula espinhal. Lembra que eu falei sobre a medula espinhal, que é a parte que comanda, que recebe todos os estímulos para poder mandar as mensagens do cérebro, que eu até falei que era a estradinha das mensagens para todo o cérebro. Então, olha aqui ele, ó, bonitinho, lindo, maravilhoso. O diencéfalo, ele é responsável e ele é dividido pelo tálamo e o hipotálamo, pela glândula hipófise, o tronco encefálico, a ponte, a medula oblonga, que é essa parte que recebe a primeira parte da medula espinhal, ou seja, o primeiro caminho, o cerebelo e toda a parte do cérebro, toda a parte craniana. Tá bom? Então, vamos lá para frente. Então, quais são as funções do sistema nervoso? Sensitivas, integradoras e motoras. Na aula passada, nós falamos sobre as motoras, que é a última fase executada, que também é conhecida pelos neurônios eferentes e efetuadores. Mas vamos começar do início. As partes sensitivas, elas são diversos estímulos e informações que são captadas pelos receptores sensitivos e também conhecidos como neurônios receptores que estão pelo corpo. Um exemplo, por exemplo, quando a gente faz um machucado, alguma coisa, a gente não sente na hora aquele corte. Em milésimo de segundos, o nosso cérebro, ele recebe a mensagem daquele local que houve uma fratura, que houve um corte e a gente começa a sentir dor. Então, essa dor, essa mensagem, elas são recebidas e enviadas pelos neurônios receptores e eles estão por todo o corpo, ok? As integradoras são células nervosas chamadas de interneurônios ou neurônios conectores. O que é isso, gente? São células que estão ali para receber e transmitir as mensagens, ou seja, por exemplo, a parte sensitiva dos neurônios receptores, as integradoras, elas vão continuar a viagem, o caminho, até que chegue no cérebro para ele poder emitir
a informação que aquilo realmente está doendo, entendeu? Então, são os receptores sensitivos. Lembra lá que a professora Daiane falou sensitivos de sentir? Então, essas células sensitivas, essa parte sensitiva, ela vai fazer o quê? Que você sinta dor, que você sinta frio, que você sinta calor, que você sinta tudo. Então, sensitivas, lembra de sentir. Então, receptores sensitivos. Os motores, como é? De movimentação, ou seja, os neurônios motores também são conhecidos como neurônios eferentes e efetuadores, porque eles fazem com que nós nos movimentamos, com que os nossos órgãos recebam a informação do cérebro para eles continuarem a executar o seu trabalho, ou seja, o coração vai bater, o pulmão vai respirar e tudo mais. Ok? Então, nós temos duas partes principais, que são as sensitivas e as motoras, tá? A interação entre sistema nervoso e sistema locomotor. Olha que interessante. Lembra que na aula passada nós começamos a falar sobre os músculos e tudo mais? Então, agora nós vamos entender um pouquinho mais como é essa transmissão de informação, tá? Essa comunicação entre o cérebro e o nosso sistema locomotor, entre os nossos músculos e tudo mais. Então, vamos lá? Os nervos promovem a comunicação entre as estruturas do organismo e a parte central do sistema nervoso. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa encosta acidentalmente a mão em uma superfície aquecida. O que vai acontecer com essa mão, gente? Ela vai ficar fria ou ela vai ficar quente? Então, os nervos sensoriais, eles estão sentindo, eles sentiram que aquele local está quente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar esse impulso para o cérebro pelas células sensitivas. Essas células sensitivas vão receber um impulso eletroquímico e vão devolver em forma de dor, que especificamente vai por onde? Medula espinhal. Então, elas vão atingir aquele local e vão fazer com que a nossa mão, o nosso braço, a nossa perna, onde quer que tenha ocorrido esse encontro com algo mais quente, sinta que a temperatura ali mudou, que ali tá quente, que ali não é legal para ela. Entendeu? Então, isso é milésimos e milésimos de segundo, para vocês verem como o nosso organismo, ele é interessante, como o nosso cérebro, ele é importante dentro do nosso funcionamento de todo ele, não só neural, como sensitivo e tudo mais. Então, quando a gente pensa, olha lá, o que o nosso cérebro faz? Ele ajuda nós na percepção do tato, que é quando a gente sente que tá quente, que tá frio, que aquilo não tá legal. O olfato, quando a gente sente o cheiro de algo. O paladar, quando a gente sente que o negócio tá gostoso ou não. Aí ele vai receber pela língua. Aí quem vai receber nessa brincadeira toda? Vai ser o tálamo e o hipotálamo e tudo mais. A audição também, que somos nós também. Todos esses estímulos são recebidos pelo nosso córtex cerebral, e esse córtex cerebral, ele vai enviar as mensagens para cada um dos órgãos sensitivos, audição, tato, olfato, paladar e tudo mais, tá? Então, quando nós pensamos nisso, o nosso sistema sensorial faz parte de todo o sistema nervoso e ele é importante para a informação sensorial, ou seja, as sensibilidades, como a gente sente algo. E esses caminhos fazem parte do cérebro e são envolvidos pela percepção. Por exemplo, eu não preciso pensar que aquele local está quente ou está frio. O meu órgão sensitivo, a minha pele, o meu tato, ele vai fazer com que eu sinta que aquele negócio está quente ou que está frio e vai mandar informação para o meu cérebro. Então, os órgãos dos sentidos ou sentidos são compostos por quem? Visão, audição, olfato, paladar e tato. E eles são respectivamente utilizados por quais órgãos? Olho, ouvido, nariz, língua e pele. Vamos fazer um parâmetro? A visão, ela vai se ligar a quem? Ao olho. A audição, ela vai se ligar a quem? Ao nariz. O olfato vai se ligar a quem?
A audição vai se ligar a quem? Ao ouvido, o olfato, ao nariz, o paladar, a língua, o tato, a pele. E todos eles compreendem o quê? A percepção, a forma de sentir o cheiro, de sentir o tato, de ouvir algo, de ver algo, tá? De sentir o cheiro de algo. Então, essas células sensoriais, elas têm terminações nervosas, tá? Dos neurônios, e elas fazem com que essas sensações, elas sejam emitidas para o cérebro, e o cérebro manda a resposta para o sistema sensorial respectivo. Por exemplo, o cheiro, quando a gente cheira algo bom ou algo ruim, vai pelo sistema sensorial, pelos órgãos do sentido, que vai ser quem? O olfato. Ele vai mandar essa mensagem para o cérebro, e o cérebro vai devolver como se algo cheiroso, ou algo fedido, ou algo dessa maneira, tá bom? A visão. Então, nós temos lá a visão. Com base em informações sensoriais, ela chega ao encéfalo e o sistema regula as respostas do corpo. Tais respostas são importantes para a nossa sobrevivência. Os fotorreceptores se comunicam com o nervo óptico por um estímulo luminoso que é conduzido para o cérebro. Então, o nosso olho ele vai captar a imagem, ele vai emitir essa imagem para o cérebro, e o cérebro vai devolver a imagem para a gente captada e nos mostrando o que realmente ela é. Se é um computador, como a imagem do celular, do computador da Pro, se é um estojo, se é uma caneta, se é uma paisagem. Então, isso, nosso sistema, os nossos fotorreceptores vão receber esta mensagem, vão mandar para o cérebro, e o cérebro vai devolver para a gente em forma de uma imagem, tá? Como a audição. A audição é o órgão responsável por quem? Quem é o órgão responsável pela audição? O ouvido, a nossa orelha. Olha só que interessante. E ela costuma se dividir em 3 partes: externa, média e interna. A externa é a nossa orelha, ou seja, é o pavilhão auditivo. É esta partezinha linda, maravilhosa aqui. Todo esse pavilhão vai captar o som, vai mandar para a orelha média, e a orelha média vai mandar para a interna. Lá na interna, quando chegar no tímpano, o tímpano começa a o quê? A receber este som e a processar este som. De que forma? Lá dentro do tímpano, quando ela chega, ela imediatamente é estimulada pelos ossículos que fazem parte. Desses ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo. E é um canal flexível chamado de tuba auditiva que ocorre a nossa comunicação. Então, o som entra por aqui, passa por aqui, ele vai começando a ser transformado, ele vai receber todo o estímulo, chegando aqui, ele vai ser processado em milésimos de segundo, o sistema sensorial vai mandar mensagem para o cérebro vai devolver para a gente em forma de som, de tal coisa, de uma música que a gente gosta, de uma buzina ou qualquer coisa que seja. Entenderam? Como nós percebemos o som? Como ele é interessante. Por quê? O som chega no tímpano e transfere... vamos ler isso aqui, que esse aqui é bem interessante para vocês prestarem bem atenção, tá bom? Quando o som chega até o tímpano, ele transfere esses ossículos da orelha para a orelha média, da orelha externa, que é o pavilhão auricular, e para a orelha média. Então, aqui ele vai passar por a cerinha, pelos pelinhos que estão aqui, pela cera que está aqui, que protege o nosso ouvido. E ele vai mandar para onde? Para o martelo, para a bigorna e para o estribo, que é como se fosse um receptor do som. E eles transmitem essa vibração para a orelha interna. A orelha interna se encontra no osso temporal, tá? Olha aqui. E quando os ossículos chegam na orelha média, que já tá aqui dentro do crânio,
passa por uma membrana da janela oval e chega até a cóclea. A cóclea é um órgão cheio de líquido e ela parece quem? Um caracol. No interior da cóclea, este líquido há uma membrana repleta de células sensoriais, que elas são como se tivessem uns pelinhos dentro dela, que elas vão se agrupando, e quando elas se agrupam, eles se apoiam uns nos outros e estimulam esses cílios, dando um impulso nervoso que vai ser transmitido para o nervo auditivo, e o nervo auditivo vai mandar para o córtex cerebral, que vai devolver em forma de som essas mensagens para a gente, tá? Então, assim, ó, pavilhão orelha externa, orelha média e orelha interna, ok? Então, o pavilhão externo é todo esse pedaço aqui, onde tem as cartilagens, onde tem os pelos, onde tem a cera e tudo mais. E é o condutor externo. Como a gente enfiasse o dedinho dentro do ouvido da gente, nós vamos chegar até um certo ponto, né? Então, ela vai para onde? Para o ouvido médio. Esse ouvido médio é onde que tá quem? O martelo, a bigórnia e o estríbulo, que vão receber, que são os primeiros receptores desse som. Aí, depois, ele vai mandar para onde? Para a cóclea, tá? E a cóclea vai mandar o impulso para as células sensoriais, transmitindo para o nervo auditivo, e ele manda para o córtex cerebral, que o córtex cerebral transforma todo esse estímulo em som.